nos dias específicos, qualquer culto é de cura e libertação para quem tem cura e precisa que seja liberto. Vamos só pedir a Ele e acreditar. Vamos abordar esse assunto que fala sobre cura e libertação. E diz assim: a cura de 10 leprosos. De caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao entrar numa aldeia, saíram-lhe ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritaram, dizendo: Jesus, mestre, compadece-te de nós. Ao vê-lo, disse-lhes Jesus: idem e mostrai vós aos sacerdotes. Aconteceu que, indo, eles foram purificados. Um dos 10, vendo que foram curados, voltou, dando glória a Deus em alta voz. E prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe. E este era samaritano. Então Jesus lhe perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não houve porventura quem voltasse para dar glória a Deus, senão este estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Vamos tomar seus assentos. Igreja, nós vamos só abordar esse assunto aqui no 11 e também no 17, 18. E, igreja, nós sabemos que Jesus, Ele é único. Jesus, Ele tem o poder para tudo. Jesus, Ele é o começo, Ele é o meio e o fim. Jesus, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Para quem tem fome, Ele é o pão da vida. Para quem tem sede, Ele é fonte de água viva. Ele é o caminho, é a porta da salvação. Ele é o Rei dos Reis. Ele é o prometido. Ele veio para nos salvar. Igreja, nós sabemos que não existe outro caminho. Vamos se alegrar, igreja, nesse Deus. Vamos se alegrar, porque somente Ele. O que eu já ouvi hoje aqui da parte de Deus, nos hinos e nos louvores, isso me alegra o meu coração. Como foi louvado aí, é de joelho. Igreja, é de joelho. Mas sim, é de joelhos que nós possamos alcançar o nosso objetivo. Quando nós de joelhos clamamos a Ele, pedimos a Ele, Ele está nos observando. Já foi comentado aqui também. A irmã já comentou, falou que já pediu e recebeu a bênção imediato. Eu também já pedi e já recebi imediatamente, na hora. Não foi para amanhã ou para depois, não, foi na hora. Isso, igreja, é maravilhoso. Tem outras coisas que também a gente temos que esperar o tempo de Deus, o tempo dele, porque o nosso tempo é um e o tempo de Deus é outro. Igreja, aqui no 11 que diz assim: de caminho para Jerusalém, passava Jesus pelo meio de Samaria, da Galileia, e ao entrar numa aldeia, saíram ao encontro 10 leprosos, que ficaram de longe e lhe gritavam, dizendo: Jesus, mestre, compadece de nós. Então, igreja, foram 10 leprosos, e esses 10, eles acreditavam, certamente, eles sabiam que Jesus, ele passava por ali, igreja. E Jesus, ele certamente, era uma das últimas passagens dele, que ele passava ali em Samaria. Então,
nunca podemos deixar de passar essas oportunidades, porque a oportunidade é onde eles estavam em 10. E aquele povo era samaritano, quer dizer, ou seja, um deles voltou para quê? Para agradecer a ele pela cura que ele teve. Mas além dele ter sido curado, ele também teve a salvação, ele recebeu a salvação. E Jesus, ele falou, não eram 10, por quê? Cadê os 9? Igreja, nós podemos entender nos dias de hoje quantas pessoas que recebem uma bênção, recebem uma cura, recebem uma libertação, mas cadê esse povo? Eu quero me quadrar nesse samaritano. Eu também recebi cura, mas eu quero estar aqui agradecendo a ele, louvando a ele e engrandecendo a fé dos outros também, com um testemunho, com alguma coisa que eu posso falar da bênção que eu recebi, que nós temos bênção para falar, igreja, porque se nós recebemos uma bênção e vem para a igreja e ficar calado, por quê? Nós temos que exercer a nossa fé, nós temos que vir para a igreja, contar o nosso testemunho para o irmão, ouvir dele também, porque para engrandecer a nossa fé, não é mais ficar em nossas casas, ou também se desviar. Muitos recebem a bênção, mas no dia do culto, ele vai para onde? Ele vai para o estádio de futebol, vai se idolatrar o homem. Mas ele esquece de vir para a igreja para agradecer a Deus por uma cura, pela libertação. E nós temos, sim, nossa caminhada vem de longe. Nós sabemos que nós temos muito o que falar da parte de Deus e agradecer a Ele, mas muitos não estão não, e outros também ainda vai para as baladas, em vez de vir para um culto, para ouvir a pregação, para aprender e também para ensinar, porque tanto nós aprendemos como nós ensinamos, porque nós aprendemos até como uma criança, né? Até como uma criança nós podemos aprender alguma coisa também, não só com os adultos, mas muitas vezes esses povos recebem uma cura ou alimentação, mas não vêm para agradecer a Deus. Isso são muitos. São numerosos, isso é a Bíblia que diz, são muitos. E como é que Deus fica numa situação dessa? Ele dá uma cura, dá uma libertação, ele dá uma oportunidade, mas cadê ele para voltar para agradecer? Porque muitos também voltam, vai para onde? Vai para um centro de umbanda, ou uma macumba, vai buscar um benzedor, vai buscar um curador, mas foi Deus que curou, foi Deus que libertou. Porque eu também já fiz isso, eu também já fui buscar ajuda aonde não tem, mas eu primeiro falava, meu Deus, e ia para outro lugar, meu Deus, mas ia para outro lugar, mas Deus é quem estava no controle, era Ele que estava na situação para dar uma cura e uma libertação, igreja. Nós temos aqui também, não só foi desses 10 leprosos, porque foram muitas curas, foram muitas e muitas e muitas curas que Deus fez, Jesus fez. Quando ele passou, nós podemos imaginar que ele estava de passagem, ele estava indo para a cruz, ele sabia que ele ia passar pelo que ele passou, ele sabia de tudo, mas mesmo assim, naquela caminhada, ele ainda passava curando um de uma lepra, curando o outro de qualquer um tipo de enfermidade, quando buscava ele. Mas muitos não estão buscando. Aqui também fala em Mateus 17, 14, da cura de um jovem possesso, que fala que, enquanto chegaram para junto da multidão, aproximaram-se dele, um homem se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras muitas vezes cai na água. Apresentei a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus clamou, ó geração incrédula. Ele quis dizer o que com isso? Porque aqueles profetas também poderiam, em nome de Jesus, ter curado eles. Mas não, são pessoas de pouca fé.
E a fé vem por ouvir a palavra, ouvir o louvor. É por aí que nós começamos a exercer a nossa fé e começamos a pedir e acreditar verdadeiramente, e nós alcançamos nossos objetivos. E quando não vem do nosso jeito, da maneira que nós pedimos, é porque o plano de Deus é outro. Ele tem algo muito melhor para nossas vidas, que isso já aconteceu comigo, igreja. Isso já tem acontecido comigo, não só uma vez, como mais de uma. É só a gente observar, prestar atenção, que Deus, Ele está presente em nossas vidas, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos dá livramento, Ele faz tudo, Ele quer o melhor para nós. Mas muitas vezes as pessoas que desobedecem é pela iniquidade. A palavra de Deus diz: buscar a Ele em primeiro lugar. Temos que buscar a Deus, porque não existe buscar quem se não for a Deus. Tem que buscar a Ele, e nós possamos receber a cura e a libertação. Como o paralítico também, o cego também, que ele chegou e pediu, clamou a Deus, ele acreditou, foi pela fé, ele acreditou que ele poderia ficar curado, e ele clamou e foi curada. Aquela mulher também, do fluxo de sangue, ela saiu, teve dificuldade, passou pelo meio da multidão, tocou na veste de Jesus, e também ela foi curada. E assim, nós também, se nós acreditar, porque a palavra de Deus diz que a nossa fé, se for do tamanho de um grão da semente da mostarda, já é o suficiente para mover uma montanha. Essa montanha não quer dizer só um monte de terra tirada de um lado para o outro. Não. Essa montanha pode ser o quê? Uma cura e uma libertação de uma coisa, como eu fui curado, eu fui liberto, quer dizer, porque eu acreditei na palavra de Deus, eu busquei a Ele e eu pensei, isso vai acontecer. E aconteceu. Pela minha fé, porque eu acreditei. E se nós acreditarmos e buscar e obedecer, porque é pela obediência. Não adianta a gente ficar dividido no meio do caminho. Se nós buscar a Ele e obedecer a palavra dEle, conforme Ele pede, nós buscar, nós alcançamos. Mas se nós ficarmos divididos, se ficar no meio, dificilmente nós vamos alcançar aquilo que nós queremos, porque a palavra de Deus diz, porque é uma fonte de água, não jorra duas águas, ou é água suja ou é água limpa, ou nós estamos de um lado ou de outro, mas dos dois lados, isso, igreja, isso não pode acontecer. Isso nós temos que estar se alegrando sempre com Deus, se alegrando, buscando a Ele, entregando a Ele em primeiro lugar. E a palavra de Deus diz ali em Isaías 55, no verso 6, buscai enquanto se pode achar, invocai enquanto Ele está perto. Porque invocai, vamos atrás, vamos buscar, vamos ao encontro. Enquanto Ele está perto, porque Ele se faz presente aqui nessa casa. Nós estamos tendo essa oportunidade, igreja. Então, por que deixar de vir? É para assistir uma novela? Como, por exemplo, eu não tenho nada contra a quem gosta de assistir novela, porque isso é mentira. Nós sabemos que isso é uma mentiragem. Um certo dia eu digo, será que nem quando era do mundo eu não consegui assistir uma novela? Um certo dia eu digo, vou ver um capítulo só para ver. Quando eu vi na primeira mentira, na segunda eu digo, não dá mais, já parei. Mas nada contra a quem assiste novela. Eu estou falando isso que eu não gosto e não gosto mesmo. Jogo é idolatria. O homem idolatrar o próprio homem, misericórdia. Pessoas, como já foi comentado aqui, eu vejo pessoas levar criança para treinar esse negócio de luta livre, essas coisas, para se defender do homem. Meu Deus, para que isso? Uma criança tão jovem, a criança não sabe o que está fazendo, e os pais ainda fazendo pressão em cima de uma criança. Meu Deus, para que isso? Será que não tem outro ensinamento, meu Deus, para ensinar para uma criança dessa? Misericórdia, como é que pode? Por isso que os dias estão do jeito que está. Mas eu ainda entendo também que as pessoas, os pais podem até ensinar, mas se a criança ou o adulto que não sair das maus companhias, como é que a pessoa, dificilmente a pessoa vai seguir